Fala pessoal, tudo bom? Juliana aqui. Para quem assistiu os meus vídeos anteriores sabe que como resolução de ano novo eu decidi iniciar 2026 não só consumindo material da internet, mas também aplicando tudo que eu tenho consumido. Eu decidi que no ano de 2026 eu ia entrar de cabeça no mundo do e-commerce, aprender, estudar e colocar em prática tudo que eu tenho consumido através dos gurus da internet. Sem ninguém específico, né? Então, eu falo de gurus da internet, mas não tem ninguém diretamente me acompanhando. O que eu vou consumir é um material que está disponível aí para todo mundo, né? E esses vídeos eles têm o propósito, perdão, de registrar, né, a minha caminhada, o meu passo a passo. Então, eu vou falar no meu entendimento e as decisões que eu fui tomando no decorrer dessa jornada, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje a gente vai conversar sobre a escolha do produto, tá? Que pra mim foi uma das mais difíceis até agora. Mas Juliana, tá começando, como é assim mais difícil até agora? Bom, eu tenho estudado bastante coisa. Quem acompanhou os vídeos anteriores sabe que eu sigo o Diego Rosa, o Rodrigo Vitorino e a Nelly Bragante. Para mim são três Jedis maravilhosos, né? Pessoas profissionais que estão aí no mercado há muito tempo, que têm propriedade de causa para falar, mas mais do que isso, quando eu assisto o material deles, eu reitero isso sempre, eu enxergo muita verdade, né? Então eles têm muita ali expertise, a sensação que eu tenho é que eles têm muita segurança e muita expertise do que eles estão falando. E óbvio, cada um dentro da sua especialidade, tá bom? São três tipos de materiais distintos, mas que no final se complementam, ok? Então, uma das coisas que está me desafiando muito é a escolha de produtos. E eu vou dizer por quê. Então, para começar, deixa eu ser muito franca com vocês. Eu imaginei que quando eu fosse fazer a busca de um produto seria tudo muito fácil. Que eu ia escolher determinado nicho e que a partir desse nicho eu, numa tacada só, ia escolher o que precisava, ia atrás dos fornecedores, estava tudo certo, ia começar a minha jornada dentro do e-commerce. Mas quando eu comecei de fato a estudar sobre isso, eu comecei a entender as particularidades. Então, dentro dos segmentos que eu estudei, eu pude de fato identificar que existem produtos que são perenes, são vendáveis o ano todo. E que produtos seriam esses, Juliana? Seriam roupas, calçados, acessórios, eletrônicos, gadgets, alimentos. Então, isso não vai deixar de ser vendido, né? O que resta, no caso, seria encontrar dentro desse segmento um produto que mais se adequasse à sua filosofia, no caso, a minha filosofia, caso eu optasse por estar dentro desse segmento. Um outro segmento que acontece com muita velocidade são itens hypados. Então, a Nelly, que está dentro desse nicho aí de importação e da busca eterna por produtos que sejam novidade no mercado, ela acaba tendo um pouco mais de competitividade, porque quando ela encontra um produto, que o produto é novo, ainda não chegou no ápice, aqui na curva, no mais alto grau da curva, ele ainda é muito rentável, ela pode praticar uma margem ali muito melhor, que são os itens hypados, né? Depois que eles caem no gosto da galera, que os importadores começam a correr atrás disso, eles acabam não só viralizando, mas também se tornando comuns e aí o preço vai lá e despenca. Então, quem sai na frente bebe água limpa, né? Isso daí é ótimo para quem faz importação, mas ainda não é o meu caso. Em relação a produtos sazonais, né? Então, quando a gente para olhar a linha do tempo do ano, em janeiro a gente tem volta às aulas, em fevereiro a gente tem carnaval, entre março e abril, eu não sei dizer agora, mas a gente tem ali a Páscoa, né? Que eu não sei se tem todo esse apelo. Normalmente a Páscoa tem um tipo de produto ali direcionado, mas tem, né? Em maio a gente vai falar de Dia das Mães, em junho vem a Copa, pelo menos até onde eu lembro, a Copa do Mundo é feita no meio do ano, mês de junho para julho. Em agosto, não lembro de nenhuma data relevante. Ah, tem o Dia dos Pais. Dia dos Pais em agosto. Em setembro não lembro de nenhuma data relevante, que ali a independência do Brasil, mas né, isso não quer dizer nada.
Em outubro a gente fala assim de Dia das Crianças, em novembro temos o Black Friday e em dezembro temos o Natal. Seria algo a ser estudado, né? O Rodrigo Vitorino é uma das pessoas que defendem muito a criação de kits para venda nessas datas comemorativas. Então ele faz lá, ele mostra lá dentro das plataformas uns kits malucos que eu fico perguntando, nossa, como é que... das duas uma. Ou esse cara não tem lucro nenhum, ou ele vende muito, 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 muito. Mas eu não sei se para alguém que está começando existe essa viabilidade, né, de fazer essa compra a ponto de vender muito. Até porque, como eu, no caso, estou começando, eu não tenho expertise da plataforma, eu não sei ainda como funciona a parte de ads, né? Tudo que eu sei ainda está na teoria, eu ainda não coloquei na prática. Então, para mim, ficou difícil de absorver aquilo ali, né? Mas seria algo a se pensar. Então, matando ali o primeiro trimestre, que a gente está falando aí entre carnaval e Páscoa, carnaval e volta às aulas, talvez ali no segundo trimestre pudesse ser que existisse esse interesse em querer fazer alguma composição. Então não tem nada descartado. Pode ser que eu pense em alguma coisa para a Copa, né? Porque para a Copa, eu mesmo, por exemplo, eu não gosto de futebol, mas toda a Copa do Mundo eu quero estar lá com o meu uniforme, né, com a minha bandeirinha, com a minha camiseta, brincando, rindo com os meus familiares e amigos. Então eu acho que isso é comum no Brasil, né, o povo que gosta de futebol, não é o meu caso, mas a gente acaba se organizando para fazer algum tipo de consumo. E eu optei por produtos que vendem o ano todo, ou seja, eles têm uma perenidade em vendas. Eles são vendáveis durante todo o ano. Para esse início, turma, para experimentar, eu escolhi 5 produtos distintos. Distintos? 2, 3, sim. 5 produtos distintos. Por que eu estou contando? Né? Porque dentro de um dos produtos eu tem algumas variações, né? E escolhi 5 produtos, né? Coloquei ali uma quantidade mínima. Uns eu pedi 20, outros eu pedi 30 e assim, outros eu pedi 50, né? Porque era o que eu achava ali que ia vender mais. E vou iniciar os testes, tá? Não foi fácil chegar, né, a um denominador comum. Nem sei se está certo, porque isso ainda vai ser testado. Juliana, fez só no olhômetro? De jeito nenhum, não fiz só no olhômetro. Então, tem alguns indicadores que precisam ser analisados ali quando a gente está fazendo a pesquisa, né, para fazer a aquisição de produtos. Então, o que eu identifiquei, que são os principais, né, que eu achei pelo menos, são preço, a quantidade de vendas e as vendas mensais, né? Não adianta só a gente pegar um item que foi muito vendido sem que a gente tenha ali a data de quando aquele anúncio foi feito, né? E para isso, obviamente, eu precisei fazer a aquisição de uma ferramenta, né? Ainda não falei o nome da ferramenta, não sei se eu vou falar, não sei se... Mas eu acabei fazendo a aquisição de uma ferramenta porque eu não estava me sentindo segura. Na verdade, gente, mesmo depois que eu fiz as compras, eu já estou com os produtos aqui dentro de casa, eu ainda não estou me sentindo segura. Então, o que vai me dar a segurança de que eu fiz o certo ou o errado é justamente o início das vendas desses produtos. São produtos que eu acredito que vai dar certo, mas mais do que acreditar que vai dar certo, eu tive os parâmetros que endossaram essa escolha, tá? E esses parâmetros não nasceram do achismo. Eu precisei utilizar uma ferramenta, sim, para tentar entender o comportamento daqueles produtos. São produtos, sim, que têm muita venda no mercado, porém também tem muita demanda no mercado. São produtos de nichos distintos, não os 5, mas pelo menos 3 deles são de itens, não todos, mas pelo menos 3 deles são de segmentos, de nichos distintos. Então eu vou experimentar de imediato 3 nichos, tá bom? Então eu não vou partir para o segmento nichado, multinicho. Nesse primeiro momento eu vou tentar validar os produtos, eu espero que dê certo. Eu escolhi produtos que são perenes, né? E eu não sei se são os mais corretos, né? Mas eu vou tentar de toda forma. Fui com medo mesmo, não vou mentir para vocês, não estava segura ali no momento inicial, né, de fazer a compra.
mas fiz e vamos ver o que que dá, tá? Algumas particularidades dessas compras que eu queria dividir com vocês. Foram 3 fornecedores distintos, tá? O primeiro fornecedor, ele foi corretíssimo. Eu fiz o cadastro, né? E com base nos meus dados cadastrais, ele enviou a nota, tudo embalado, bem direitinho, perfeito. O segundo fornecedor mandou os produtos que eu pedi, porém, de imediato eu já detectei, eu já entendi que tinham produtos ali com problemas, né? E mais um agravante, não veio nota fiscal. E o terceiro fornecedor até tinha um produto ali que não estava meio condizente, né? A qualidade não estava igual para todos. Acho que foi onde eu comprei a maior quantidade, acho que eu comprei 50, se eu não me engano. E também não veio nota fiscal. E aí, para o primeiro, ok, perfeito. Ainda não fiz nada, não cadastrei, não fiz nada, mas estava tudo direitinho, nos conformes. A gente viu que é uma empresa super séria. E ok. O segundo, eu fui falar dos produtos que estavam com defeitos, então a gente já tem ali a barreira inicial, né? Reclamar para fornecedor é um puta de um problema, porque os caras não querem assistir. Então, na hora de vender, eles são melhores, eles são mais rápidos, eles vão embalar rápido, eles vão enviar no dia seguinte, mas na hora de assistir, a coisa muda um pouco de figura. E o terceiro, aí quando eu fui falar da nota, né? Ele disse assim, ó, a gente não emite nota, mas se você quiser uma nota, você vai ter que pagar a diferença porque o preço é outro. Ou seja, não deixa claro lá no momento zero que o preço não era aquele. Então, agora eu vou precisar embutir, né, o valor da diferença que eu paguei por conta da emissão da nota que eu solicitei, que eles são obrigados a me mandar, tá? E o terceiro, né, quando eu fui pedir a nota, eles explicaram, via de regra, nós não tiramos nota, mas nos envie os seus dados cadastrais que nós vamos enviar para a senhora. Ok. E apesar que os meus dados cadastrais estavam lá na empresa, eu tive que reenviar e no mesmo dia eles me mandaram a nota fiscal. Ou seja, eu já notei que existe essa prática comum, né? Ah, o preço é um pouquinho melhor, é um pouquinho mais competitivo, mas aqui custo, não é verdade? Então, normalmente são produtos que vêm sem nota fiscal. A gente observou aí nesse final de ano que houve uma reforma tributária no Brasil que vai mexer com muita coisa. Lógico, ela não vai mexer ainda comigo, porque eu sou micro do micro do micro, estou começando. Mas o fato é que entendedores entendem que nada mais vai passar desapercebido aos olhos do fisco, né? Então isso é uma coisa a observar. Então mesmo pra gente, pra mim no caso que estou começando agora, é algo que me deixou com a pulga atrás da orelha, né? Então, lógico que até que tudo seja enquadrado, que a coisa venha a funcionar de fato, né, da melhor maneira possível, isso demora, né, acontece do dia para a noite, então vai ter aí esse primeiro ano, né, que eles vão começar a pegar os grandes e fazer análise, enquadrar numa série de coisas, depois eles vão segmentar e fazer em todo o resto. Mas o fato é que eu já falei que eu sou medrosa, eu não gosto de fazer coisa errada. Aliás, eu não sou medrosa, eu só não gosto de fazer coisa errada. Então eu opto sim por ter a nota fiscal, então já sei que nas próximas compras que eu vir a fazer, eu vou ter que fazer essa ressalva, né, dizendo que eu quero uma nota fiscal, até para entender se o preço de compra vai ser de fato o que eu vou tentar praticar. E pode ser que nesse meio do caminho, galera, eu precise trocar de produto. Não é verdade? Porque às vezes fica inviável, né? A gente foge muito ali dos preços ali que estão sendo praticados dentro das plataformas e também não vai adiantar. Eu vou acabar com produtos encalhados, né, no meu estoque e não é isso que ninguém quer. Então, essas foram as minhas primeiras impressões a respeito, né, do processo aí que eu vou passar e acompanhar, e vou tentar trazer aqui, né, o meu diário de bordo para a gente conversar. E lembrando, eu não estou ensinando ninguém, eu estou me utilizando de materiais que tem disponíveis na internet para todo mundo, estudando. Tentei eleger 3 pessoas que eu considero que falam a verdade, que são íntegras, que têm boa índole e resultados, porque ninguém quer colar em pessoa que não tem resultado, né? E estou tentando colocar em prática na marra, na garra. Então, esses vídeos têm esse propósito, relatar o que eu tenho vivido nesses dias. Então, o propósito é chegar no final do ano
de 2026 e fazer uma boa avaliação. Espero aqui ter boas histórias para contar, tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído, né, de alguma forma com as informações que eu trouxe e, por enquanto, é só isso. Nos vemos em outro momento. Até logo!